morning, good afternoon, good evening. Bem-vindos ao Levando Ninguém a Lugar Nenhum. O episódio de hoje vai ser uma entrevista supimpa, maravilhosa, com a queridíssima Ciane, que está morando agora em Londres, na Inglaterra. Eu sou a Aline, falo aqui de Budapeste, Hungria. Eu sou Cíntia, falo de Vancouver, Estados Unidos. Eu sou Nicolas, falo de Vancouver, Canadá. Eu sou Lucas, eu falo de Parnamirim, Brasil. E eu sou Renata, eu falo de Milão, na Itália. Não vai cortar isso, é porque ele tá atrasado, vai. Penalidade, vai, tá atrasado. Amém. Gente, não esqueçam de ir lá, estamos em todas as redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, Spotify, Google Podcast e também no YouTube. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho para saber as novidades e curte, compartilha, manda direct pra gente que a gente adora responder e poder te incentivar nesse seu sonho de ir morar fora. Eu não sabia que a gente já tava no Google Podcast. Que momento, que maravilhoso, vamos comemorar. A gente tá quase no Deezer também. Muito bom saber, ótimo. Oh, uau! E você, quem é você, Ciane? De onde vens, pra onde vais? Então, eu sou Ciane, queria muito agradecer o convite. No momento estou em Londres, mas já passei por algumas cidades aqui do Reino Unido e sou natural do Rio Grande do Oposto, do Rio Grande do Sul, do Brasil. Maravilhosa, Rio Grande do Oposto. Uhum. E o que foi que te levou, Ci, a sair do Brasil? Eita. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, eu sou enfermeira e eu me formei na enfermagem em 2015 em Porto Alegre. E depois disso eu voltei para o interior, de onde eu sou natural, voltei para casa dos meus pais, comecei a trabalhar numa prefeitura lá, concursada. Então, pra minha família, eu tava feita na vida, assim. Tá concursada, beleza. Eu não tinha problema nenhum, tava morando com os meus pais, não tinha muita despesa, tava top. Qual que é a tua cidade do interior do Rio Grande do Sul? Só por curiosidade, que eu conheço tanta gente do Rio Grande do Sul aqui. Só por curiosidade. Chama Vila Flores. Flowers Village. Já ouvi falar, mas de lá eu não conheço ninguém. Mas eu conheço de Esteio. Vila Flores. É na Serra Gaúcha, é a parte italiana da serra. E, enfim, eu tava lá, mas aí quando as pessoas diziam, não, tá feita na vida, aí eu pensava, então quer dizer que agora é isso. Tipo, vai ser isso. Zerei. Pelos meus anos profissionais vai ser assim, e isso me deprimia muito, assim. Então, né, resumindo um pouquinho, eu decidi tomar uma atitude na vida. Não foi fácil, porque basicamente todo mundo pensa que largar um concurso público é uma coisa meio, tipo, largar o certo pelo incerto, então eles acham que não é... São atitudes que talvez outras pessoas não tomariam. E na ocasião eu não me via em nenhum outro lugar do país, nem de volta a Porto Alegre, nem nenhuma outra região, até porque estava uma situação, eu imagino que agora ainda esteja, né? De bastante violência, enfim. Como eu já tinha tido uma experiência aqui no Reino Unido, no Ciências Sem Fronteiras, em 2014, que foi quando eu conheci a Aline, eu decidi... Então vou tentar. Mas eu sabia que ia ser complicado também, porque eu ia precisar validar meu diploma para poder trabalhar aqui. Eu não tenho cidadania europeia. Mas o que me levou a vir para cá, então, foi isso. Foi esse misto de insatisfação, eu não estava muito feliz onde eu estava. E o que eu posso dizer até agora, eu estou aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, eu cheguei em final de 2018. É que eu me sinto muito mais feliz aqui, especialmente agora em Londres, apesar do lockdown e da pandemia, do que eu estava onde eu estava antes. Isso é o que vale, não é mesmo? Tô emocionada, viu? Ela quebrou tudo, ela chutou o balde de forma positiva, foi pra Europa pra morar em Londres sem cidadania. Gente, essa história é muito boa, eu quero escutá-la toda. Obrigada. Vai estar no ar no dia tal, você pode ouvir, tá, querida? Muito bom. Dá o like, compartilha, subscreve. Então, e hoje, se já tá
Já foi contratada? Já conseguiu validar tudo? Como é que tá? Eu tenho Tá 1 ano, né? Você falou? 1 ano e meio. 1 ano e meio já. Não desmereça meu meio ano. Trancada dentro de casa, mas é meio ano. Sim, então, na verdade, eu me considero uma pessoa com muita sorte. Porque a área em que eu trabalho, que é a enfermagem, tem muito campo aqui. E durante o processo mesmo de validação... Vocês querem ouvir sobre o processo de validação, que é um pouquinho complexo, é um pouquinho longo, mas... Por favor. Eu acho importante, muita gente vai querer saber que é da área de saúde, eu acho que vai servir para muita gente. Então, para enfermagem, o que a gente inicia fazendo é se cadastrando no site do Conselho Britânico de Enfermagem, que é o NMC. E a partir daí, tu vai seguindo os passos para fazer o teu processo de validação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a prova de proficiência em inglês. Eu fiz o IELTS. Foi em metade de 2017. Então, o processo todo para mim levou 1 ano e 3 meses até eu vir para cá, de fato. Aí tirou nota máxima. Tirei o que precisava tirar, que na época era O 7. que é nota máxima? Ou seja, época você era consegue 10. fazer a validação sem estar dentro do país. Sim, Ah, você fez a distância, Parte isso dela. é muito importante. Parte Nossa, dela, muito sim. bom. Então, eu fiz o IELTS, aí depois que tu faz o IELTS, tu submete as notas que tu recebeu no site do Conselho Britânico de Enfermagem e eles te liberam para fazer a segunda prova, que é uma prova online de conhecimentos específicos da área e também em centros, né, que aplicam essa prova. Então, na verdade, claro, as provas têm seu custo e tu acaba precisando te deslocar para locais que aplicam as provas que eles exigem, enfim. Aí eu fiz a Desculpa, segunda... você foi pra onde? Foi dentro do Brasil ou você teve que ir pra Inglaterra? Não, tudo no Brasil. É como se fosse uma prova do TOEFL, um GMAT, eu acho, né? Não, é uma prova institucionalizada que você vai numa data, numa certa instituição para poder fazer, não é isso? Acreditado? Isso. A única questão pra mim foi o IELTS mesmo. Eu fiz na primeira vez, tive que fazer 2 vezes. A primeira vez eu fiz em Porto Alegre mesmo. Mas depois eles estavam exigindo, e isso foi um erro super meu, que eu sou bem desligada e eu não li direito. Eles queriam o IELTS em um centro UKVI, que era um centro que já manja do visto e parará. Então eu tive que fazer de novo, aí eu tive que ir pra São Paulo pra fazer. E era só tipo São Paulo, Rio, Brasília, um negócio assim. Então enfim. E o CBT, que é esse teste online, eu fiz em Porto Alegre mesmo. E tem em vários outros lugares do Brasil, é acessível. Aí depois desse teste online vem a dor de cabeça, porque é a parte que a gente tem que submeter documentação pro Conselho Britânico. Aí tem que ser documentação física. Então é histórico do curso, eles pediram referência do meu emprego anterior, antecedentes criminais, diploma, Eita. um monte de papel. Eita, aí deu ruim. E tudo... Antecedente criminal, aí já... eu tive que alterar... Vixe, Aline, Tive que se alterar lascou, alguns viu? registros, mas no fim deu tudo certo. Tendo bons contatos, a gente consegue. Você vai deixar essa parte ou vai cortar? A gente tá brincando, pessoal. Tá É brincando, viu, rainha? brincadeira. Ela não Viu, rainha tem. Elizabeth? Tudo na legalidade aqui, gente. Aí tem que ser tudo traduzido, juramentado, e daí tu gasta com tradução, tu gasta com correio, aí manda e leva o tempo até chegar. Aí o tempo da apreciação, que pode levar até 3 meses. E claro que eu já disse que eu sou bem desligada, eu mandei um formulário errado, então a minha apreciação demorou um pouquinho mais. Nossa. Porque eu tive que mandar um outro formulário depois, tive que mandar de novo, enfim. E nesse meio tempo sua família tava... Olha, por que você tá fazendo tudo isso? Vai largar o seu concurso público e tal. Porque sempre rola isso, né? Um pouco. Não, a minha família sempre me deu total apoio, sim. Ai, que bom. Só teve uma situação que na época do Ciências Sem Fronteiras, eu acho que eu tive um pouco mais de dificuldade de adaptação, talvez. Eu tava um pouco mais carente em relação à saudade da família. E eu fazia Skype com a minha mãe todos os dias. E aí, quando eu tomei a decisão de vir pra cá, a primeira coisa que ela me disse assim... Eu não vou ficar na frente do computador todo dia pra te ver chorando. Então eu pensei, ok, eu vou
Eu vou aguentar, eu juro. Eu vou chorar Esse dia escondida não, pelo dessa menos. vez. Vou chorar no Vou ligar pra travesseiro. outra pessoa pra chorar. Mas é que na época ela não tinha WhatsApp. Agora a gente faz chamada pelo WhatsApp. Pode chorar em áudio, em vídeo. Hoje em dia tem mais opção. Não fica na frente do computador, fica na frente do celular, Exato. né? Aí ela não se atrasa com as coisas dela lá. Essa era a questão. E esse onde processo que você falou, ele foi só para certificação da enfermagem ou para o visto também? Então, nesse meio tempo, eu descobri que existem agências que recrutam profissionais de saúde, principalmente de enfermagem, do exterior, que são os overseas, né? Tem muito filipino aqui, muito africano, caribenho. Enfim, e essas agências, elas te colocam em contato com os empregadores, porque a demanda é muito grande. Então, logo no início do meu processo, eu já participei de uma entrevista via Skype e já tive minha vaga. Então, ao longo desse 1 ano e pouco que eu fiquei fazendo do Brasil, eu já tinha um emprego aqui. E como tu já tem um contrato, um empregador, claro, é meio assim, né? Porque tu não conhece nada e tu tá assinando às cegas, assim, tipo, tu tá assinando o contrato, tu não sabe exatamente o que tu vai encontrar. Mas, né? Arrisquei. Com certeza vale o risco. Então, o empregador, ele te patrocina mesmo e ele providencia toda a documentação para obtenção do visto também. Então, quando eu vim para cá, depois que eu recebi o ok do conselho, que eles avaliaram toda a minha documentação, estava tudo certo e tal, aí eles me deram um ok para entrar com o pedido de visto. Aí lá vou eu viajar de novo, fazer o visto, enfim, pelo Brasil, né, que em Porto Alegre não faz. E depois do visto aí eu vim pra cá, e aí quando a gente chega aqui ainda tem a última prova, que é a prova prática. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu já comecei a trabalhar, eu já tinha emprego, eu já recebia por isso, só que eu recebia não como enfermeira ainda, e eu trabalhava mais nas atividades de higiene e conforto dos residentes, porque o meu empregador era uma empresa que gerencia nursing homes, que são lares de idosos, né, com cuidados de enfermagem. O NHS, que é o sistema de saúde deles aqui, também tem alguns programas de overseas, de trazer enfermeiros para cá. Mas os empregadores privados, eles dão um suporte bastante bom, assim, tem bastante vaga também. E eu acho que o suporte que eu tive do meu empregador inicial foi muito importante, porque, enfim, toda a documentação estava em dia, eles bancam tudo. Claro, né, que tu tem um contrato de 3 anos depois para cumprir, nada é de graça na vida, mas enfim. E acomodação também eles provêm para quem vem para cá. E também te dão o treinamento para poder fazer a prova prática depois. Aí, quando você faz a prova prática e passa, aí tu, né, te registra no conselho, já estava fazendo todo o processo aqui com o conselho britânico, aí tu tem lá o registro aqui de enfermagem aqui, e daí tu pode começar a atuar como enfermeiro também. Então, eu fiquei 1 ano com esse meu empregador, aí eu rescindi o meu contrato, que era de 3 anos, e agora eu vim pro NHS. E quase não trabalhei no NHS, porque depois teve a pandemia e eu tô shielding por motivos de saúde, enfim. É só um adendo, o NHS é tipo o SUS, né? O Sistema de Saúde Público da Inglaterra. E me diz uma coisa que eu tô esperando esse tempo todinho só pra perguntar. Qual era o nome da cidade que você tava? Eu adoro essa pronúncia. É Taunton. Taunton. Na verdade, eu comecei em Sevenoaks, aqui em Kent, perto aqui de Londres. Aí, depois que eu validei para enfermagem, não tinha vaga para enfermeiro no home que eu tava. Aí, é da mesma empresa, eles me transferiram para Taunton, em Somerset. E aí, agora eu vim para Londres. Eu já esqueci a pergunta inicial. Eu não sei que a Aline travou agora, mas por enquanto que a Aline tá travada, eu queria perguntar. Esse processo, você é enfermeira, mas eu imagino que deve ter coisa parecida para profissionais de outras áreas da saúde. Algumas semelhanças ou não? Eu não conheço os processos de outras áreas.
porque eu não tenho tanto contato com profissionais das outras áreas da saúde, assim. Mas eu sei que a demanda para enfermeiro aqui é grande, porque a gente não tem aqui no Reino Unido o técnico em enfermagem que a gente tem no Brasil. Então, quem faz esse papel somos nós, os staff nurses. Quem faz medicação, curativo, isso que o técnico em geral faz no Brasil, quem faz aqui somos nós. Então, por isso que a demanda é tão grande aqui para enfermeiro. Não saberia te dizer para outras áreas, assim, da saúde, né? E porque tem uma população mais idosa também, né? Isso, aqui tem muito nursing home também, né? Muito. O coisa caiu aqui, ficou minha pergunta no ar. Pergunta não, meu comentário. Que, resumindo, você abriu mão do emprego público no Brasil, aí foi pra Inglaterra com um contrato de 3 anos, aí também quebrou esse contrato, você quebra tudo, né? Assim, né? Mas tá certíssimo, né? Não tá bom, não tá fulfilling. Tipo isso. A gente vai indo, né? Até que dá, a gente vai indo. Aí se não der mais, volta. Era a minha ideia inicial também. Eu pensava, eu vou pra lá, eu vou tentar. Se não der certo, eu volto e começo de novo. Paciência, né? Faço outro concurso. É. E você tem vontade, pensa em voltar? No momento, não. Não sei o que vai acontecer no futuro, né? Mas no momento, não. E me diz uma coisa, quais foram suas principais dificuldades, assim, quando você chegou dessa vez? Você já comentou que quando foi no Ciência Sem Fronteiras você teve muita saudade de casa e tal. Então, dessa vez você meio que já estava preparada para a adaptação, né? Sim. O que geralmente a gente sofre até se adaptar. Mas teve alguma coisa diferente dessa vez? Na verdade, isso acontece sempre pra mim, tipo, sempre que eu viajo, alguma coisa assim, a primeira noite que tu dorme no lugar novo, assim, tu deita na cama e tu olha assim pro teto e eu penso, velho. Eu tava bem onde eu tava, por que eu fui fazer isso? O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Mas aí a pessoa dorme, né? Aí acorda bem. E pensa, ok, não tem como voltar atrás, vamos lá. A imagem que veio pra mim foi aquele quarto da acomodação estudantil, quando a gente tava no Ciência Sem Fronteiras, que a gente entrou e era tipo aquele colchão sem lençol, sem nada ainda. Tipo, tudo vazio no quarto e aquela sensação, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que, Senhor? Exato. Que eu vim. Eu vou fazer um adendo também da minha experiência de Ciências Sem Fronteiras, foi quando eu fui pro dormitório, quando eu abri a porta do dormitório, eu tinha passado um tufão dentro do quarto. Porque a menina que eu dividi o quarto, meu Deus do céu, ela tinha uns 50, o quarto devia, sei lá, ter menos de 10 metros quadrados, ela tinha uns 50 pares de sapato, roupa saindo de caixas de papelão, a mesa dela era toda ocupada de maquiagem e lixo, tinha um ínfimo computadorzinho que ela não conseguia nem mexer o mouse, e o quarto cheirava a miojo. Eu fiquei, cruzes, quando você abre, você toma aquele choque. Eu devo ter uma foto desse quarto, se passa, a primeira coisa que eu vi, vem aquele baço de miojo, sabe, na minha cara, e olha que eu gosto de miojo. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu devo ter uma foto do que eu vi, se pá, a gente publica no mural do podcast. Eu acho que você postou alguma vez. Eu nunca tinha vindo morar fora, né? Foi a minha primeira experiência para as bandas de cá, sem ser Latinoamérica. Aí eu nunca tinha visto um aquecedor na minha vida. E eu cheguei no auge do verão. Tava muito quente, mas não era quente normal não. Que eu cheguei toda encasacada porque eu disse, tô indo pra Inglaterra, é frio. Não interessa se é verão, entendeu? Eu vim toda segunda pele, casaco todo. Aí quando chegou aquele calor, eu fui tirando a roupa. Aí eu fiz, não é possível. Aí eu vi o aquecedor, eu achei que era ar-condicionado, né? Aí eu fui no quarto e já chorando, eu fiz, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Aí escutei um barulho no corredor. Aí quando eu abro, era o meu flatmate. Aí eu, excuse me.
gastando meu inglês, morta de vergonha de falar inglês. Aí, onde é que fica o ar-condicionado? Aí ele começou a rir, ar-condicionado. Aí, ele, você é da onde? Eu fiz brasileira. Aí ele, eu sou brasileiro também. E a gente gastando inglês, enfim. Aprendi a lição que eu não podia deixar a janela fechada durante o dia, porque senão de noite era uma estufa. Mas assim, enfim, eu me lembro da sensação até hoje da primeira noite. Que delícia. E, Ciane, você sofreu algum choque cultural nessa... Eu sei que é tipo a segunda vez que você tá morando aí na Inglaterra e pode ser tanto da primeira como dessa, alguma coisa que, tipo, te impactou muito quando você chegou, que falou assim, que bexiga eles estão fazendo aqui? Que bexiga, eu acho que ela não falou, não. Ela falou the bate. bexiga? What the bexiga? What Are are they they doing doing here? here? Não, assim, eu acho que o que mais impacta para brasileiro, talvez que nunca veio para cá, na minha opinião, pelo menos, foi a educação do povo britânico, né? Que eles pedem desculpa por terem nascido, assim, aquela coisa. Tu tá passando na rua, assim, ou no mercado, era muito comum no mercado. Quando cruzava o teu carrinho e o de outra pessoa, assim, nem encostava, nada, só tava passando na frente, assim, e pedia desculpa, aquela coisa. Mas... Você esbarra neles e eles pedem desculpa. Não, tipo, né? Desculpa que eu tava no seu caminho. Desculpa que eu decidi vir pro mercado agora, mas... E a questão, pra mim, que conta muito da segurança, assim, que não é nem choque cultural, né? Minhas janelas não tem grade, eu durmo com a janela aberta de noite. A casa não tem cerca, não tem muro, não tem coisa nenhuma. E, tipo... O pessoal quiser roubar já sabe, viu, galera? Eu vou deixar o e-mail na descrição o endereço na descrição do vídeo. Galera, e eu posso fazer também uma lista dos itens de valor que tem aqui dentro. Aí vocês vão direto, assim. Se eu estiver dormindo no calor, não me acorda, porque é difícil pra dormir. Então, tipo, leva o que quiser, mas não mexe comigo. Em silêncio, tem que roubar com educação, entendeu? Por favor. Matar a saudade do Brasil. Pare de falar isso do Brasil. Já entraram na tua casa no Brasil? Já. Tá bom, então pode falar. 2 vezes. Renata, experimenta tirar o muro da sua casa, deixar a janela aberta e dormir. Depois a gente conversa. É porque eu morava no condomínio fechado, que é menos ruim, mas o pessoal jogava coisa por cima do muro também, sabe? Jogava pedra, jogava um monte de troço, e aí eu tinha uma cachorra pequena, eu fiquei matar minha cachorra, qualquer dia acertam nela. Acontecia, mas entrar, que eu saiba, nunca entraram. Na minha casa, mas entraram em outras. Na minha entraram 2 vezes, roubaram praticamente todas as coisas de valores. Mas enfim. Voltando para o Reino Unido. Eu achei que ele ia dizer, levaram todas as minhas coisas de valores, que na verdade não era nada. Ele não tinha o mouse, tá vendo, Lucas? Você não fez um seguro do seu mouse nos Estados Unidos? Agora era o momento. Você tem que ter deixado o mouse em cima de tudo, da mesa, no centro da casa do rouba. Aí você usa teu seguro no mouse. Fui fazer o seguro nos Estados Unidos, que não precisava. Aí ele, nossa, roubaram minhas coisas. Ainda bem que eu fiz o seguro do meu mouse. Se bem que eu tive minhas bicicletas roubadas nos Estados Unidos, né? Aqui também, né? A minha flatmate já teve uma bike dela roubada. Agora ela comprou outra, espero que... Tá dentro de casa, né? Agora a outra bike. Não comprei. Roubaram dentro do estacionamento do apartamento que eu morava. Aqui na verdade fica na rua, né? Não tem muito... Mas ainda assim. E outra coisa que eu gosto daqui é que, assim, se eu saio na rua e eu não sei onde eu tô, eu tiro meu celular do bolso, ligo os mapinhas ali pra me localizar. Sim. E eu não tenho medo, tu entendeu? De usar o meu celular na rua, coisa assim. Que não é nada, né, de tecnologia de ponta, assim. É um celular bacana, mas não é o último modelo de nada. E isso é uma coisa que eu lamento muito não conseguir fazer no Brasil.
Choque cultural, então, não teve muito. Só essa questão mesmo de... Na verdade, assim, quando eles falam que vão fazer churrasco e tu chega lá e tem uma grelha com salsicha e uns hambúrgueres, isso me ofende de certa forma, né? Porque eu crio expectativas quando eu uso a palavra churrasco, entende? Mas agora eu já vou... Isso aconteceu na época do CSF, assim. Eu agora já vou um pouquinho mais preparada e não esperando muita coisa. Sim, festa de criança. O que é que tem? A gente foi convidado para uma festa de 1 ano de uma criança. É a melhor Aí que tem no todos os Brasil, brasileiros né? enlouqueceram, né? 1 ano já sem uma festa de criança, a gente... Ai, festa de criança, meu Deus! Aí quando a gente chegou, cadê as coxinhas? Cadê as empadas? Cadê os brigadeiros? Não, e pior é que quando a gente foi, a gente levou brigadeiro e beijinho, assim... Aí o pessoal experimentava e torcia o nariz e dizia, muito doce. E daí, como assim? Muito doce? Eles servem o quê? Não é essa a intenção? Os aperitivos, vou dizer o que era que eles serviam. É uma festa de criança 1 ano de idade. Exato. Só. Mas sabe E como aí, é que é o bolo? outras crianças maiores, tudo, mas o que eram os aperitivos? Para todos, não só crianças. Umas cenoura cortada, uns Ai, brócolis, Ai, meu Deus. uns negócios, verduras e tudo, e as crianças vão... Aí a gente levou os brigadeiros, colocou. Aí eram os brigadeiros e as verduras. As crianças eram nas verduras o tempo todo. Aqui tinha coragem de experimentar o brigadeiro, comia metade e deixava o resto. É muito doce. Meu Deus do céu. Olha, mas é bom porque a criança não fica viciada em açúcar, né? É tipo aquela Bela Gil, que a filhinha dela levava batata doce. Não existe afronta maior brasileiro que dizer que o brigadeiro é muito doce. Ei! Como assim? Dependendo do brigadeiro é muito doce mesmo. Mas, gente, que coisa interessante. E né? o bolo de aniversário, o que eu me lembro, pelo menos, é um sponge, que é tipo o bolo comunzinho, assim, o bolo de nada, sabe? Daí abre no meio e joga uma geleia de raspberry, assim, de framboesa. Aí fecha e é o bolo. Nossa. E é o Victoria's Esse aniversário Sponge que a Cake. gente foi, eu fiz o bolo. Aí era daquele trenzinho... Como é o nome daquele desenho? Do trenzinho que eu fiz o bolo pro Caleb. O Bob, o Ben. Thomas, Tom. o trenzinho, um negócio assim. Sei. Aí eu fiz o bolo da cabeça daquele trem, sabe? Com massa americana, pasta americana e tudo. Ficou massa o bolo. Aí as crianças tiravam a pasta americana. No Brasil, as crianças comem só a pasta americana e deixam o bolo. E o parabéns, que na minha opinião, tipo assim, ninguém tá comemorando nada. É tipo assim, poxa, que pena, você chegou aqui de novo, sabe? Sinto muito. É muito triste, assim, não é nada de animado. Opa, mais 1 ano. É tipo assim, mais 1 ano, que sabe? Então, eu achei fraco. A gente grita, bate palma, eles fazem um coro. Um coro Deve triste. ser festa com hora pra começar e hora pra terminar, né? Assim, deu... Tipo isso. E as pessoas têm que chegar na hora. E Ciane, como é que foi você trabalhar na área de enfermagem? Como é que foi a pandemia aí? Ou como é que tá sendo, né? Durante esse processo de lockdown, o meu último turno, o meu último shift de trabalho foi no dia 13 de março, gente. Depois disso eu fiquei shielding. Nossa. Hoje é 26 de junho, né? Isso, eu tô pra voltar agora no dia 1º de julho, voltar pro trabalho. Um pouco apreensiva, mas sou feliz. Eu acompanhava o pessoal, a minha equipe, assim, o pessoal de onde eu tô alocada, porque a minha trust, o meu empregador tem 4 ou 5 hospitais aqui. Então, do hospital que eu trabalho e na unidade em que eu trabalho, eu acompanhava, assim, e-mails, enfim. O que eu posso dizer agora é que tá melhorando, tipo, não tem mais tanto paciente com Covid, os que estão, tem bem menos em UTI, bem menos com ventilação mecânica, né? E eles estão tentando fazer com que alguns ambientes, tanto quanto possível, sejam considerados livres, ambientes limpos, livres de Covid, assim. Então, por exemplo, o hospital que eu trabalho não tem emergência. Então, como não tem essa porta de entrada, eles vão tentar fazer com que esse hospital seja um hospital limpo do Covid. Mas foi tenso, assim, como em qualquer
parte do mundo, assim. Mas eu acho que o pessoal aqui, de certa forma... Claro, sempre tem quem não respeita, mas o pessoal aqui aderiu ao lockdown. E agora a gente já tá bem mais livre, assim. E é isso aí. Mas eu não trabalhei nessa época. E foi complicado pra mim, principalmente no início, porque eu me sentia muito culpada de não estar trabalhando. Apesar de, né, saber que eu não estava por um motivo específico, enfim, mas eu me sentia mal de não estar contribuindo com os meus colegas, assim. Foi um pouquinho complicado. Depois acostumei com a rotina. Você sentiu alguma diferença no trato por ser brasileira em algum momento? Não. Na verdade, e principalmente aqui em Londres, né? É extremamente multicultural, assim. Então, eu não sinto muito isso. Mas, em relação aos meus colegas de trabalho iniciais, do nursing home, enfim, logo que eu cheguei, alguns deles diziam assim, e quando a gente soube que vinha uma brasileira, a gente dizia que ia pedir pra tu dançar pra gente. Eu disse, com certeza, vamos ali agora. Mas também, né, é aquela coisa. Eu tava ouvindo até o episódio das meninas hoje, eu acho que eles têm uma ideia formada de brasileiro e uma ideia que não necessariamente eu me enquadre. Né? Então, às vezes, quando eu digo que eu sou brasileira, eles... parece romena, assim. Eu achei que fosse romena. Tá bom. Nossa, que aleatória. Tem bastante romeno aqui. Mas eu não senti, assim. Claro, né, que sempre tem alguém que não gosta muito de imigrante, mas, cara, assim, no setor de saúde aqui... Se tu não quer ver imigrante, tipo, não fica doente, assim. E nem fica idoso pra ir no nursing home. Porque só que tem imigrante trabalhando. Só que tem imigrante. Eu tenho contato com muito poucos ingleses, assim, britânicos. Eu tenho muito mais contato com imigrante. E acho... Com brasileiro? Tem uma comunidade brasileira forte aí? Tem bastante brasileiro aqui, mas eu não conheço tantos, não. Eu conheço algumas enfermeiras. E quando eu digo algumas, eu quero dizer, tipo, 2. Que foram até minhas referências no momento do processo, enfim, na hora de vir. Teve uma menina que eu conheci aqui. Tem bastante brasileiro aqui, mas eu não os conheço ainda. Mas a comunidade aqui é grande. Mas como é que foi o teu processo de socialização nesse lugar novo? Assim, você foi sozinha, né? Você chegou no lugar novo, sem conhecer ninguém... para trabalhar num ambiente aparentemente bem fora da sua zona de conforto. Tipo, pra se integrar é difícil às vezes, dependendo da pessoa, quando você chega num canto desse pra se integrar, porque as pessoas são mais fechadas ou menos interessadas, mas você falou que Londres é multicultural, e aí como é que foi pra você? Isso tem um pouco a ver com o que a Aline me perguntou primeiro e a gente acabou... fugindo, que foi uma das dificuldades que eu encontrei quando eu cheguei aqui agora, que foi essa questão de... Eu me considero uma pessoa tão aberta quanto possível a conversar com outras pessoas. Eu tento me fazer available, assim, disponível, e tipo, quer chegar e conversar comigo, tá precisando de alguma coisa, chega aí, vamos conversar. Eu particularmente sou um pouco mais tímida, assim, pra iniciar qualquer tipo de interação social. E geralmente essas coisas acontecem no trabalho. Mas uma coisa que eu senti dificuldade... Por exemplo, assim, no meu trabalho eu não conhecia nenhum brasileiro. E eu acho que a gente acaba se aproximando um pouco mais de brasileiros quando eles estão por perto. Porque a gente divide o mesmo background, assim, sabe? Então, quando você quer reclamar de alguma coisa... essa droga de churrasco não é um churrasco, que droga. Sabe assim? Não tem brigadeiro na festa de criança. Sabe assim? Então eu senti um pouco mais de... isso foi uma coisa que eu senti falta, de ter alguém em quem eu pudesse confiar pra poder, sei lá, às vezes tu quer conversar, ou tu quer desabafar, ou tu quer tipo, que merda de dia, sabe? Que trabalho, umas coisas assim. Isso foi uma coisa. Isso foi lá em Sevenoaks também. Aí sofri um pouco. Aí depois fui pra Taunton, sofri mais um pouco. Fui pra Taunton em fevereiro. E lá em outubro chegou uma portuguesa. E aí eu comecei a ficar mais junto com ela. Então, querendo ou não, a gente tinha algo em comum. E ali foi que eu comecei a me sentir um pouquinho mais confortável. E um dos motivos que me levou a vir pra Londres...
Um dos motivos não, eu acho que foi o principal, assim, porque eu poderia ter saído do nursing home, rescindido o meu contrato inicial para trabalhar no NHS lá onde eu estava mesmo. Mas essa outra amiga enfermeira tá aqui em Londres, a outra enfermeira ainda, ela tá mais para esse lado da costa sudeste, e eu tava muito longe porque eu tava no oeste. Então, eu decidi vir para Londres porque eu tinha pelo menos essas duas referências mais para esse lado do país. E quando eu vim aqui, eu acabei conhecendo essa outra menina, que agora é uma das minhas melhores amigas, e agora eu moro num flat de meninas, então, e por causa da pandemia a gente acabou se aproximando um pouquinho mais. Então, na verdade, para socializar, assim, é tipo, quando dá, dependendo de quem tá ao redor, porque eu passei 10 meses, assim, tipo, naquela de, tipo, vou pro trabalho, convivo com o pessoal do trabalho, mas não tinha ninguém próximo a mim, assim, a quem eu pudesse chegar e dar um peteleco, assim, na orelha e achar que tá tudo bem. Eu sei exatamente como você se sente. É difícil, é uma parte difícil, assim, mas... Pra mim, eu acho que essa é a maior barreira de quando você vai morar fora. Pra mim, né? A maior barreira é justamente essa, porque... é porque eu também não sei, eu não sou super amigo de ficar babando ovo pra ser agradável e fazer amizade. Inclusive, gente que eu conheço que é assim também não dá certo. Então, pra mim, essa é uma das maiores barreiras. Quando eu digo a pessoa, eu vou me mudar, eu vou pra não sei pra onde, porque eu consegui uma proposta de trabalho lá, eu digo, coragem, viu? Coragem, porque eu sempre penso nos dias à noite ali, quando você chega do trabalho, naquele momento de solidão, no dia a dia se arrastando. Mas é verdade, gente, essa é verdade. Ela está Renata, aí abrindo o coração. Eu tô rindo, mas é porque eu tô me identificando, é só isso. É a verdade. Noite. Eu cheguei um mês e meio antes da quarentena. Eu conheço pouquíssimas pessoas e, tipo assim, basicamente fico o dia sozinha, comigo mesma. É bom que você se aprecia, mas enfim, tem hora que você cansa de se apreciar, né? Mas... eu me conheço como ninguém. Eu já me Eu não conheci sei mais. coisa, eu não sei se é cultural ou se é realmente porque a gente não consegue chegar nesse nível de amizade com eles. Mas eu sinto isso, que no Brasil é muito mais fácil você ligar e, tô indo aí pra sua casa, assistir um filme junto, ou bate-papo e tal. E aqui eu não vejo muito isso. Eu acho engraçado porque é bem esse período de fim da tarde, quando sai do trabalho, tu quer chegar em casa, tipo, tá cansado, tu quer só rant about, tipo, reclamar do trabalho às vezes, sabe? E aí que tu manda aqueles áudios de 3 minutos, 4 minutos pros teus amigos, sabe assim? Mas é uma fase complicada, né? Mas... tamo aí, né? Vida que segue. Essa pra mim é uma coisa importante. Eu tenho essa dúvida também se é uma coisa cultural ou se é um problema da gente, assim, não sei. Mas eu sinto essa barreira também, é muito ruim. É que eu não sei, eu acho que eu me sentiria mais à vontade, é que nem eu falei, quando teve a portuguesa, ou com as minhas amigas brasileiras, assim, eu sinto que por ter um background em comum, a gente consegue se entender um pouquinho melhor, assim, se compreender. Eu não sei se é eles que são frios ou se é uma incompatibilidade cultural, assim, se é uma coisa porque, que de repente, eles, entre eles, role de boa, entendeu? Talvez, sim, né? Um polonês que chega em casa e que vai reclamar do trabalho com outro polonês, talvez dê certo, assim. Acho que também pode ser essa questão tipo, inicial de você conquistar, de você fazer um novo amigo, entendeu? E depois que você vira amigo, tá tranquilo. Pelo menos, tipo assim, na minha experiência que eu tive em Montana, o começo foi mais assim. Eu sei que foi bem específico, porque eu morava com quem eu trabalhava, etc, etc. Mas hoje a gente ainda é amigo, ainda dá pra mandar mensagem, ei, me ajuda aqui a comprar essa bota, esse tipo de coisa, que não é, tipo, nada... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Olha, eu tava pensando, não tem essa introdução toda. Mas na minha situação atual, tá essa barreira mesmo, essa dificuldade. E no começo, eu não sei como é aí no Reino Unido, Ciane, mas nos Estados Unidos, pelo menos, você tem muito essa imagem de internacional e às vezes o modo com que, na minha experiência, os americanos tratam você é muito educado, são muito legais, só que é muito raso. E é mais como um fato de receber você bem do que procurar uma amizade mais profunda.
Juntos e Shallow Now, na verdade, né? Exato. Cara, melhor definição. Perfeito. Eu não sei, pode ser que eu esteja, né, interpretando errado, assim, mas eu sinto que é um pouco disso aqui também. É tipo assim, todo mundo muito polido, muito educado, mas não necessariamente profundo nas tuas questões, assim, tipo, cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Olha aí, outra música aí, ó. Cada um no seu quadrado. A partir de agora só pode falar se for citar alguma música. E vocês têm alguma evidência de tudo isso? Evidências? Mas nessa loucura de negar as aparências, de passar as evidências. Pra quem vive fingindo, não é? Tipo, eu não posso enganar meu coração. Eu sei que eu amo morar fora. Ai, eu tô olhando a pauta, momento sério. Eu tô passando a música na cabeça pra ver o que vem. Qual é a próxima que eu vou falar? Quando vocês falaram do Silêncio da Noite, eu me lembrei da música lá. Às vezes no Silêncio da Noite. Vai ser assim mesmo, então? Eu acho bacana. Ciane, você faria alguma coisa de diferente? Não! Gente, isso tem que entrar pro teaser. Não! Não faria nada diferente. Você passou algum... Talvez, desculpa, Cíntia, talvez eu lesse direitinho o edital e as regras pra não ter que fazer a IELTS 2 vezes Perfeito. e mandar formulário e tal. Mas só. Certíssimo. A gente já teve um episódio sobre micos, e eu acho que é sempre uma parte muito divertida da nossa história, como a Aline falou, né? Que quem é sábio é aquele que ri dos próprios micos, né? Como é que é, Aline? Foi tão bonita essa frase. Fala aí, Eu Aline. não sei, eu li no Google. Eu pesquisei. Aquelas frases de pensadores. Aí eu li. Mas é enfim. isso, sábio é aquele que é capaz de rir dos próprios Charlie Chaplin. percalços. Clarice Lispector. Então, eu não me lembro de mim. E assim, em nenhum momento que você percebeu que não era amor, era cilada? Cara. Assim, a minha vida é uma grande cilada, tá? Tipo, enorme. Eu acho que eu aprendi a conviver com ela, porque... Não, com certeza. Eu sou uma pessoa muito... eu sou desligada. Eu sou muito... bastante descoordenada, mas nada que me marcou. Eu acho que por eu fazer isso o tempo todo, eu não tenho nada muito marcante, assim. Até eu tava conversando com as gurias outro dia, justamente depois do episódio dos micos e tal, e uma amiga minha até tava me lembrando de algumas coisas, mas tipo, cara, eu não tenho memória pra isso, eu não sei, eu não guardo as coisas. Mas teve uma situação, assim, que foi na época do Ciência Sem Fronteiras. Eu e outras 3 amigas viajamos pra Grécia, em novembro. Aí eu queria só dar uma dica, a gente não viaja pra Grécia em novembro, tá? Não é um mês legal pra eles. E, tipo, tu tá lá no meio do mês que não é legal pra eles, não é legal nem pra ti. Porque eles têm uns protestos, assim, né? Teve umas coisas que aconteceram no passado, eles fazem protesto, aí não tem transporte público e tu tá lá no meio da rua, o pessoal protestando. Enfim, não foi legal. No nosso último dia na Grécia, a gente ficou tipo 3, 4 dias, a gente viajava por períodos curtos, assim. No nosso último dia, foi esse dia que tava tudo fechado, não tinha transporte público, o pessoal tava brigando na rua, aquela coisa toda. E no fim do dia, de noite, assim, eu tava dividindo o sofá-cama da sala, a gente tinha alugado um Airbnb, né, um apartamento. Eu tava dividindo o sofá-cama da sala com uma amiga, e outras 2 amigas que namoram ficaram no quarto. E no meio da noite, assim, tinha uma parede, era uma separação de acrílico, tipo, né? Entre a cozinha e a sala onde a gente tava dormindo. E aquela bagacinha começou a vibrar loucamente. Eita, nós! E eu olhei pra aquilo e pensei, putz, as gurias ali estão se pegando a full, velho. E daí a minha amiga que tava do meu lado me cutucou e disse, meu, tu sentiu isso? Eu disse,
Cara, eu senti, mas eu acho que não. Será que não são as gurias? Aí nisso deu de novo, aquele negócio começou a vibrar muito. E não só aquilo, tudo vibrou. E daí ela gritou, a minha amiga gritou pras gurias do coro: Gurias, vocês sentiram isso? Bom, aquilo foi um terremoto que tinha acontecido numa das ilhas da Grécia e a gente sentiu um pouquinho em Atenas. E pra mim eram as gurias pegando no quarto e eu pensei, ó, tá top. Eu achei que era um vibrador, Master Blaster das galáxias. Não. Foi um abalo sísmico. Isso era tipo entre 1 e 2 da manhã. Só que durante o dia anterior, assim, essas minhas amigas que faziam arquitetura também, elas perceberam que tava tendo obras no prédio. Então elas começaram assim, mano, mexeram na estrutura do prédio. O prédio vai desabar. Então a gente, às 2 da manhã, fechou as nossas malas, chamamos um Uber e fomos pro aeroporto. O nosso voo era, tipo, 4 da tarde do dia seguinte. Então a gente passou 14 horas no aeroporto, dormimos, assim... As fotos tão ótimas, tá? As fotos ficaram ótimas. A gente comeu McDonald's em todas as refeições daquele dia, em 14 horas, mas foi... Essa é a única situação, assim, que eu me lembro e de que eu penso, assim... Não pretendo voltar pra Grécia tão cedo, principalmente em novembro, não é o mês legal. Mas foi Então isso. Então vocês só descobriram que tinha sido um terremoto depois. Até então Quando a vocês gente já tava sabiam no que era aeroporto, porque eu contatei a dona do apartamento, né? Dizendo, olha, a gente saiu, né? Saímos, aconteceu isso e isso. E eu, devia ter me contatado antes, foi um terremoto. Tá bom. Só um terremoto, mas tudo bem. Vocês ficaram com medo Não que ficar no salvamento. aeroporto... Não que ficar no aeroporto fosse nos salvar de alguma coisa, né? Caso houvesse, de fato, uma coisa grande, assim, enfim. Mas vocês acharam que o prédio ia cair porque ele tava vibrando, foi isso? Porque as porque gurias elas viram que tava em obra alguma coisa Mas antes. deixa eu dar uma dica aqui. Em momento engenheira civil. Prédios que vão desabar, muitas vezes eles dão sinais sonoros. Eles estalam, eles fazem barulho, entendeu? Muitas vezes, não todas as vezes. Porque o que é a estrutura ali querendo Gritando, ir vou abaixo. cair. Mas prédios que estão à beira ali, sim, eles dão sinais sonoros também. Então fiquem atentos. Pronto, acabou meu momento engenheira civil. Dicas da engenheira Renata. Todas as quintas. Então, se você escutar, corra. Bom, eu coloquei uma pergunta aqui sobre você mora em Londres mesmo ou nos arredores? Eu queria perguntar um pouco sobre a dinâmica de vida na cidade, porque Londres é uma cidade muito visada pelas pessoas em geral, não só pelos brasileiros, né? Porque, tipo, tem tudo, é uma capital financeira na Europa, grande. E porque se fala inglês, então já facilita a vida de muita gente. Então, o que é que você tem a falar um pouco sobre a vida lá na cidade? Sobre o seu ponto de vista. Eu moro em Londres mesmo, na Zona 2. Mas só que assim, eu me mudei em janeiro e o que deu pra eu fazer foi ir pro trabalho algumas vezes e depois ficar trancada dentro de casa, assim. Agora, nas últimas semanas eu tenho saído mais pra parques e tem uma das minhas flatmates que conhece bem a área, já mora aqui há alguns anos. Então a gente vai, tipo, caminhar, assim, vai meio que explorar um pouquinho. Mas, fora disso, assim, a dinâmica da cidade eu não conheço muito bem, não. A não ser a parte turística, que era o que eu visitava em 2014. E tô louca porque o lockdown... E que agora o Big Ben tá tampadinho. Tá Dá nem pra ver. remendadinho. Tá remendado. Uma coisa que se fala muito sobre Londres é que Londres é muito caro, então às vezes nem compensa a pessoa morar lá e tal, dependendo da área de trabalho. Como arquiteto, trabalhar e morar em Londres, eu já vi assim alguns números e parece-me um pouco apertado. Aí às vezes eu fico pensando, será que eu deveria fazer isso? Mas eu não sei do seu ponto de vista. Se você acha que compensa, como é que você se sente, essa parte financeira é interessante. Assim, eu não sou provedora de ninguém, eu não tenho filhos, eu não tenho família, então eu moro sozinha. Aqui eu alugo um quarto e o valor que eu pago pelo quarto eu acho absurdo. Mas é o valor cobrado aqui em Londres e é
E o meu quarto é muito bom, assim, é muito grande, comparado a outros quartos que eu já vi. Cabe no meu orçamento enquanto enfermeira. Não posso reclamar. Claro que todo mundo, se tu perguntar, gostaria de ganhar mais? Óbvio que eu gostaria. Mas assim, sendo sendo sensata, assim, racional, eu não tenho dependentes. Então, pra mim, é super suficiente. É suficiente, entende? Mas é uma região cara mesmo, assim. A faixa de aluguel, assim, de quarto é em torno de 700 libras. Tá? E é daí pra cima. E, claro, alguns têm contas inclusas, outros não têm, enfim. E depende muito da área em que tu vai morar. Mas eu alugava um quarto em Taunton por 400 libras, com contas. E a portuguesa que eu conheci lá, ela alugou um apartamento de 2... Na verdade, era sala e um quarto. Mas ela fazia 2 quartos por 450 por mês. No interior. Então, a moradia aqui é muito cara. Quanto é o eu salário acho muito mínimo? Caro. É muito caro, mas... Por hora, né? Eu acho que é 8,60 e poucos por hora, se eu não me engano. Eu vou fazer uma conta aqui. Renata já tá fazendo aí as continhas pra... Eu quero saber onde que a Dá Renata vai se mudar. 1.280. Quando eu multiplico 8 por 160, dá 1.280. Se a pessoa trabalhar 160 horas por mês. Daria 4 semanas de 40. É bem caro, né? Mais da metade de um salário mínimo no aluguel. Mas é a vida. Quando Renata foi perguntar, porque você tá em Londres, gostaria de fazer uma pergunta, eu achei que ela ia dizer, posso te visitar? Você me acolhe? Pode, velho. Claro que sim. Obrigada, agora eu já sei, Aline, você perguntou por mim, Mas assim, se vier Renata pra cá, vai tá ter que ficar sondando. 2 semanas de quarentena, né? Aquela coisa. Que delícia, mesmo. Quando eu terminar meu curso aqui, eu vejo o que eu vou fazer. Eu vivo um dia de cada vez e tentando, hoje eu vou decorar 13 páginas. Amanhã eu vou vomitar 13 páginas numa prova oral, entendeu? No dia seguinte eu vou trabalhar por 15 horas seguidas, aí eu acabo. Pronto, aí depois eu penso pra onde eu vou. Mas eu gosto desse jeito de ver a coisa, porque eu tento ver disso também. Porque quando tu olha muito lá na frente, aí tu começa a ter as crises de ansiedade, entendeu? Aí eu fico assim, não, o que eu tenho que fazer agora? Só me dá o que eu quero fazer agora, senão nem exato, você fica... Meu Deus, eu disse que eu ia virar uma arquiteta bilionária. Mas também, Tô brincando. com essa meta, minha filha. Ainda há tempo, Renata. Mentira, eu não assim. acredito que eu vou virar bilionária. Não tem nem pra quê, gente. Ai, meu Deus. Não, Deus me livre. Mas é isso. E aí, galerinha? E aí, para finalizar nossa conversa, você teria algum conselho, um incentivo, uma palavra de consolo para quem está querendo sair ou para a vida toda ou só uma experiência fora mesmo, com relação à Inglaterra? Você aconselha, você diria vem ou você diria vai? Nossa, sempre, vem sempre. Ou você diria vem e vai? Vem sempre. Não, vai se quiser, mas vem sempre. Eu acho que todo ser humano deveria ter essa experiência, assim. Claro que muitos não têm oportunidade e muitos não querem. Meu irmão diz que Deus dá bolacha porque não tem dente, né, muitas vezes. Mas eu acho que é uma experiência super válida, não só pela Inglaterra, assim, viajar em si, ter essa experiência. Peraí, Deus dá bolacha porque não tem dente? Às vezes Deus dá bolacha pra quem não tem dente. Porque às vezes tem gente que tem oportunidade, mas não gosta, tipo, né? E tudo bem, as pessoas são assim, né? Eu não entendo, mas respeito. Não, mas nossa, é verdade. Muito. Enfim, eu acho que quem tem oportunidade, quem gosta, e quem não gosta devia se forçar, na verdade, né? Dane-se. Todo mundo deveria ter essa experiência. Mas depois dizer se gosta ou não. E vem sempre, volta se quiser. Mas eu acho que sempre vale a pena. E no momento, o que vale muito a pena é a conversão da Libra. Pra vir não é vantajoso, mas pra voltar... Uma coisa aí. Você fica pensando,
pensando, multiplicando, né? Mas o triste é que a gente, eu vou ganhar em euro e vou gastar em euro. Mas assim, ó, tipo, pra falar especificamente para eventuais enfermeiros que estejam ouvindo. O processo agora de validação mudou um pouco. Na hora que eu vim, eles estavam exigindo 1 ano de experiência prévia. Agora, me parece que eles não exigem mais. Olha aí. Ou seja, dá pra formar e aplicar. Né? Mas é bom ler o edital, ler direitinho e tal, enfim. Mas assim, se alguém quiser ter alguma dúvida, quiser mais explicações a respeito, me ponho à disposição, assim. Topíssima, maravilhosa. Valeu. Eu acho que foi isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Como é que tá aí a Rainha Elizabeth? Ela fez aniversário esses dias, eu não sei qual dos aniversários, porque ela tem vários aniversários no ano. Sim. E deve ter tido um Victorian Sponge, né? Aquela coisa. Tia brigadeiro, acho Beth, que ela não. até me mandou Mas- um SMS convidando pra tomar um chá lá com ela, mas eu disse, infelizmente, pela quarentena, não vou tu não poder foi? estar participando esse ano. Tia Beth. Oh, É porque a senhora é zona de risco, né? A senhora é grupo de Exatamente. risco, então é melhor. Alô, minha filha, mas Não tava correr contando com isso. sua presença. Eu disse, Até desculpa. parece que ela ali já tá vacinada, homem. Né, não? E às vezes que eu tava pensando, ai. Que bom que ela está saudável, então. ela com certeza tem uma saúde melhor que a minha, que ela deve fazer exercício, deve ter uma alimentação balanceada, tudo que eu não tenho. Ela anda a pé, né? Ela anda a pé, fica caminhando no jardim rico dela. Ah, meu Deus, vida mansa, vida boa. Deve ter alguém abanando no calor de hoje. Deve tá bom. Ah, pois pronto, minha querida. Queria agradecer sua participação. Acho que foi muito produtivo e muito rico para o pessoal. Obrigada. Ah, Obrigada por me receberem. não. Ah, que linda. Em suas casas. Não para não, continua. Mas é isso, foi muito bom. E deixar aí a mensagem para a galera que está querendo vir. A gente sempre dá exemplos do pessoal de arquitetura e está sendo muito legal. Você também pode dar seu comentário aí, faz um comentário o que vocês estão achando dessas entrevistas, se a gente continua, se a gente não continua, se está sendo legal para vocês. Mas para mim, pessoalmente, está sendo ótimo. Estou aprendendo muitas coisas que eu não sabia. E é sempre rico, né? A gente aprende com as experiências dos outros também, com os erros e acertos. E principalmente com os erros. E é isso. Muito obrigado pela participação, pelos ouvintes. E se você ainda não nos segue, vai lá, clica no sininho, se inscreve no Ela YouTube. tá empolgada, viu, meu filho? Se você não me segue, siga, dá lá um sininho pra Dá-lhe, gente. meta a ali o menina tá sininho. empolgada. Só se Também não quiser. Se não precisa quiser, se não também. quiser. Não precisa. Se não quiser, se force a Se querer, fosse né? Só clicar, é só Se clicar. não quiser. Gente, subscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha. Olha aí. Ali, né, a gente vai trocar a Ciane Pronto, por você. pode botar a viu? Ciane. Ela tá dando- Segue no Instagram, no Twitter, no Deezer, onde mais? Google Google Podcast. Podcast. No Spotify. Pronto. Bebam água, se hidratem. Procura lá. Que é importante. Bebe água, por favor. Use. Quem quiser vir, não precisa vir agora, no rush, tá? Peça pro pessoal seguir com seu inglês britânico, que eu acho lindo. So if you like this video, subscribe in the channel, activate the bell, and like it, share it with your friends, and follow us in other social media channels. Follow us? No, them. Follow them. That was lovely, my dear. In Thank it. you. In it. Ai, eu lembrei do menino do TikTok que mora na Inglaterra e disse que o Sr. Brighton explorou ele. Ai, meu Deus. Oi. O menino do TikTok, o Mário. adolescente. O que faz o TikTok. Ai, Você ai. fala do TikTok, Você mas tá você todo tá lá TikTok. assistindo tudinho, né?